muito grande. A gente tem que entender que enfrentamos uma equipe muito forte. Na minha visão, para mim o Dorival é um dos melhores treinadores do país, se não for o melhor. É um treinador que eu respeito, admiro. É um treinador até aqui de Florianópolis. Salve, salve nação, saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Marcos Fla React. Galera, separei para vocês aqui um trechinho da entrevista coletiva do Eduardo Barroca pós-jogo. Flamengo venceu de virada o Avaí e ele falou sobre isso. Perguntado sobre o lance, da anulação do gol do Avaí do primeiro tempo, sabe o que ele falou? Cara, ele surpreendeu. Coisas que os narradores da TV do Avaí ficaram chorando, falando que não foi falta, e o Eduardo Barroca, técnico do Avaí, surpreendeu na resposta. É isso aí. Eduardo Barroca, acho eu um bom técnico, tá? Acho eu que no futuro será muito bom técnico. Ele que é um cara bem coerente, com suas palavras, entre outras. Ele elogiou bastante também o Dorival Júnior, falando que o Dorival Júnior é o melhor técnico do Brasil. Cara, é isso. Vamos então aqui acompanhar a ótima entrevista pós-jogo do Eduardo Barroca. Quero dar os créditos para a TV Avaí, link na descrição como créditos. E quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Você é flamenguista, então inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Nosso canal é feito para você ficar bem informado sobre todos que falam do Flamengo. Falou do Flamengo, a gente traz aqui para vocês a notícia. Valeu, galera. Tamo juntos. Simbora pro vídeo. Vamos lá. Boa tarde. Como analisar uma partida em que, claro, o torcedor não comemorou o resultado, mas comemorou a atuação da equipe em campo? O Avaí até saiu na frente, teve aquela reclamação do gol no primeiro tempo. Queria que falasse da atuação do time e também por que o Avaí acabou cedendo alguns espaços que o Flamengo aproveitou e venceu por 2-1. Bem, boa tarde. Eu preciso dividir essa resposta em duas partes. Uma, o resultado, que é evidente que não era o que a gente queria, A gente jogou desde o início tentando buscar a vitória e não conseguimos, E o outro, o rendimento e principalmente a atitude dos meus jogadores. Estou bastante orgulhoso do que eles têm feito. É até difícil você vir aqui a público e falar depois de 2 derrotas que a gente teve, jogando muito bem, tendo oportunidade, jogando com muita coragem. Mas isso, para mim, é um grande norte, que a gente está num caminho muito correto. O que eu vi os jogadores do Avaí fazer hoje me dá um aumento ainda maior das minhas convicções daquilo que a gente pode fazer até o final do campeonato. Acho que o Avaí fez uma grande partida diante de um grande adversário, treinado por um grande treinador, com grandes jogadores. Então, acho que o Avaí não deixou a desejar em nada no jogo. Fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que o jogo ficou, principalmente no início, um pouco mais de trocação. E depois a gente teve as nossas oportunidades, o Flamengo teve as oportunidades e acabou sendo competente em fazer os gols. Saio daqui com muito mais convicção do que cheguei, que a gente está no caminho correto e vamos iniciar agora um novo ciclo, mesmo dentro da competição. A gente fecha um primeiro ciclo e inicia um novo ciclo com muitas coisas positivas e muitos pontos a melhorar para que a gente, no final, atinja o nosso principal objetivo do clube. Barroca, um grande abraço. O Avaí termina o primeiro turno sem nunca ter entrado na zona de rebaixamento. Essa avaliação sua e também com algumas novidades, como o Natanael surgindo na equipe principal, a sua análise e quando espera poder contar com o novo contratado, o peruano Paulo Guerreiro. Sobre o Paulo, eu também tenho a responsabilidade e a obrigação de vir aqui e alinhar a expectativa com realidade, porque é um jogador gigante, um jogador extremamente expressivo, mas um jogador que estava um tempo grande inativo, um jogador que quer muito jogar, quer muito ajudar. Ao longo do processo da vinda dele, conversamos diversas vezes. É um jogador que chegou em um nível físico individual muito bom, mas não treinava futebol, estava treinando a parte física individual. E a partir de agora ele precisa treinar futebol, ele precisa treinar com os companheiros, a gente precisa entender o que uma carga de treinamento de futebol vai gerar no corpo dele de resposta, e isso vai ser dia a dia.
provavelmente essa semana vai ser muito importante para ele, dia após dia, ver o que o treinamento vai gerar no corpo dele, os treinos de alta intensidade, como ele vai reagir a isso, como ele vai recuperar, para a gente ver quando a gente vai poder utilizá-lo e também, como eu falei, alinhando expectativa com realidade. A tendência é que seja de uma forma gradativa pelo alto tempo de inatividade que ele vinha. Um jogador que vai nos ajudar muito, não tenho a menor dúvida disso. Barroca, boa tarde. Antes da partida, conversei com alguns torcedores e eles estavam bem animados. E eles falaram justamente essa questão de que muitos não acreditavam que o Avaí poderia estar jogando como está jogando, como tem feito uma Série A. E muito esperançosos com uma partida dessa. E após a partida, mesmo com a derrota, o torcedor aplaudiu muito o Avaí. E foi onde o Avaí conquistou a maior parte dos pontos nesse primeiro turno. Queria que tu falasse dessa participação especial do torcedor, né, nesse rendimento do Avaí dentro de casa. E agora, como corresponder a isso fora de casa também para o restante do campeonato? Primeiro que precisamos melhorar a nossa pontuação fora de casa e, em alguns momentos, até a nossa performance. Muitos jogos a gente acabou tendo uma discrepância muito grande do que a gente fez dentro da ressacada com os jogos que fizemos fora. Acho que o jogo com o Ceará já foi um bom indicativo de uma forma de jogar fora melhor. Mas eu acho que essa conexão do torcedor com os jogadores, com o time, é uma missão que a gente tem, né? O colega ali fez a pergunta se talvez eu tivesse sido ousado na troca do Jean-Pierre. Talvez tenha sido sim, porque eu sempre acredito que esse meu time é capaz de jogar bem e ganhar. E é dessa forma que eu vou até o final, pelo que os jogadores têm me demonstrado. Pior sentimento que pode ter é você se arrepender por uma coisa, por não tentar arriscar ou por não acreditar nos jogadores. Eu acredito demais nos jogadores do Avaí, eu tenho uma confiança muito grande neles, eu acompanho o dia a dia deles e até o final a gente vai lutar dessa forma. E eu acho que naturalmente, como você bem falou, o torcedor reconhece isso. E o torcedor do Avaí, ele é diferente nesse sentido. Ele apoiou o tempo todo e após o jogo ele reconheceu o que esses jogadores fizeram em campo. Então eu fico muito grato, aproveito aqui para agradecer. Essa ação do torcedor, ela é muito importante para nós, porque hoje na nossa preleção a gente falou que um dos nossos objetivos era fazer com quem assistisse os nossos jogos, nossos torcedores, que sentissem orgulho e respeito por aquilo que a gente fizesse dentro de campo. E eu não tenho a menor dúvida que o torcedor que veio aqui na ressacada, ele sentiu orgulho e respeitou o que o Avaí fez dentro de campo. Barroca, eu queria voltar na questão do gol do Avaí no primeiro tempo que foi anulado pela arbitragem de vídeo. Não sei se tivesse a oportunidade de assistir ao lance agora no vestiário ou até mesmo no intervalo da partida. Achas que houve equívoco da arbitragem? Se é um lance para o Avaí se posicionar também diante da CBF? Não, desculpa, mas não consegui assistir no vídeo. Acho o Rafael Claus o melhor árbitro do país, sem sombra de dúvidas. É um árbitro de ótimo nível. O Danilo, que é o assistente FIFA também, é um cara de ótimo nível. Não assisti, não me sinto confortável nem de opinar com relação ao gol, porque não vi o vídeo. Barroca, o Avaí jogou muito mais para frente, né? Conseguiu pressionar muito mais a saída de bola do Flamengo. Primeiro tempo merecia sair com a vitória ali parcial. E na segunda etapa, depois que sofreu o primeiro gol, o gol do empate, tu acha que deu uma estremecida um pouco no time? Tu acha que ficou um pouco nervoso o time? Porque o Flamengo cresceu depois do gol que fez. Tu acha que isso aconteceu no jogo? E como corrigir um pouco essa ansiedade até? Eu acho que futebol é um jogo de imposição, né? E existem momentos que você consegue se impor e existem momentos que o adversário consegue se impor. Ora por jogo construído, ora por jogo direto. Um problema que a gente teve, na minha visão, no segundo tempo, foi que a gente continuou subindo a pressão e o Flamengo começou a ganhar a segunda bola a partir de jogo direto. Eles usavam o jogo direto, o Pedro é um jogador que disputa muito bem essa bola, e eles começaram a ganhar essa segunda bola na frente da nossa linha de 4, partindo de um jogo direto. Isso foi dando um volume para o Flamengo próximo do nosso campo. Mas acho que a nossa postura foi muito boa o jogo todo. Em nenhum momento na nossa cabeça a gente pensou em perder o jogo, a gente lutou muito para vencer. Então, assim, foi um grande jogo da equipe do Avaí, sinceramente, falando aqui com o mínimo de emoção possível, que nos dá uma esperança muito grande. A gente tem que entender que enfrentamos uma equipe muito forte. Na minha visão, para mim o Dorival é um dos melhores treinadores do país, se não for o melhor.
É um treinador que eu respeito, admiro. É um treinador até aqui de Florianópolis. E é um cara que eu respeito demais, gosto muito dele. Já joguei contra o Dorival diversas vezes, sempre foi muito difícil enfrentar a equipe dele coletivamente. E a nossa equipe foi muito bem. Depois, conversando após o jogo com ele, ele reforçou isso, também teve essa visão, que foi um jogo muito difícil, muito equilibrado. Então isso nos dá um caminho muito legal para a gente no segundo turno. Aí, galera, Eduardo Barroca, cara, depois do jogo, né? Excelente entrevista, separei aqui alguns trechos para vocês. Um cara bem coerente, né? Um cara inteligente, sabe o que tá falando, né? Não quis falar de arbitragem, sem ver o lance, mas durante o jogo, o repórter falou, até o Barroca entendeu que o gol foi bem anulado, né? O gol do Avaí, né? Durante o jogo ele tinha falado. Então tá aí, Barroca, um cara lúcido, coerente, trouxe aqui a entrevista do adversário pós-jogo, o nosso Mengão que está crescendo, né, galera? Cada vez mais, né? Estamos há vários jogos sem perder, né? Graças a Deus, Dorival Júnior trouxe o Mengão de volta, nosso Flamengo está no trilho para vencermos, cara, títulos, é isso aí. Agora a gente vai pensar na Copa do Brasil, né, diante do Atlético Paranaense. O Felipão deu uma entrevista ontem, depois do jogo, depois da derrota do Atlético Paranaense. O Atlético perdeu por 2-0 para o Botafogo. E o Felipão deu uma entrevista, e eu vou trazer a entrevista aqui. Nessa entrevista ele fala bastante sobre o confronto de quarta-feira, sobre o duelo que tem aí contra o Flamengo, né? Então a gente vai trazer aqui também alguns trechos da entrevista do Luiz Felipe Scolari. Valeu, galera. Deixa o sininho ativado para você receber as notificações aqui do canal. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!